Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse é um exercício do MEC São Paulo. Temos aqui o número de substâncias simples entre as substâncias de fórmula. E aí nós temos algumas fórmulas aí. Bom, o que é uma substância simples, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber para poder resolver esse exercício aqui. Pessoal, sempre que falarem para você, eu tenho aqui uma substância simples ou não, você vai fazer a análise de uma molécula. Se essa sua molécula ela tiver apenas um elemento químico, então você terá uma substância do tipo simples, tá? Se ela tiver dois ou mais elementos químicos, então você não terá uma substância simples e sim uma substância composta. Mas cuidado! Não vá confundir elemento com átomo, tá? Por exemplo, o elemento químico são os símbolos que representam um conjunto de átomos. Tipo assim, se eu coloco aqui, esse C, apenas um C, você pode dizer que eu tenho aqui um elemento químico, tá? Que é o elemento que representa o carbono, ou você pode me dizer que eu tenho aqui um átomo. As duas coisas estão corretas. Se eu falar que eu tenho um elemento ou que eu tenho um átomo aqui, é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, mas os dois estão corretos, beleza? Só que é diferente quando eu falo elemento e quando eu falo átomo. Por exemplo, se eu tiver uma molécula de N2, nessa molécula ela tem dois átomos de nitrogênio. Então aqui a gente vai falar o seguinte, que eu tenho dois átomos. Só que quantos elementos químicos eu tenho aqui? Apenas um elemento. Que elemento que é esse? É o elemento nitrogênio. Tá? Então, o nitrogênio, esse símbolo do N, ele representa o elemento nitrogênio. Tá? E o elemento também, ele vai representar um conjunto de átomos que a gente tem. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, primeira fórmula, a gente tem aqui o oxigênio. Temos 3 átomos de oxigênio dentro dessa molécula, porque tem um número 3 aqui. Significa que nós temos 3 átomos de oxigênio. Mas quantos elementos químicos eu tenho aqui? Apenas um, que é o elemento oxigênio. Então, se eu tenho aqui apenas um elemento químico, essa molécula é formada por um elemento, eu tenho aqui uma substância simples. Beleza? Então, essa primeira é a substância simples. A segunda molécula tem H e O. São dois elementos químicos diferentes. Um é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Então aqui eu não tenho uma substância simples e sim uma substância composta. Tenho aqui o Na. No caso do Na, muito cuidado. Esse aqui não é nitrogênio e esse A é outra coisa. Os dois juntos eles formam o sódio. Tá? O sódio é um único elemento químico. Professor, mas como que eu ia saber disso? Bom, o elemento ele pode ser representado por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, você nunca vai encontrar, vamos supor que eu coloque isso daqui, um C e um O maiúsculo. Os dois são maiúsculos, então cada um é um elemento diferente. Este é o carbono e esse é o oxigênio, certo? São dois elementos, isso aqui é uma substância composta. Se eu coloco assim, C e O pequenininho, agora isso aqui é o cobalto. Os dois juntos são um elemento químico. Porque um elemento pode ser representado por uma letra maiúscula e uma minúscula, ou uma maiúscula apenas. Se você vê duas maiúsculas uma do lado da outra, são dois elementos. Como aqui eu tenho uma maiúscula, que é o N, e uma minúscula, que é o A, então eu tenho uma substância simples. É um elemento apenas isso daqui. Tudo bem? Então aqui é uma substância do tipo simples. P4 é o fósforo aparecendo 4 vezes, observem isso. Então é um único elemento químico, então é uma substância simples. CH4 tem o carbono e tem o hidrogênio, os dois são maiúsculos, né? Substância composta. Esse daqui não conta, tá? Eu vou tirar o substância composta, só estou colocando simples aqui embaixo. Por enquanto nós temos 3 simples. O ozônio, né, o O3, o sódio, que é esse Na aqui, e temos aqui o fósforo, que é o P4. Agora CO2, que é o dióxido de carbono. Temos o carbono e temos o oxigênio, certo? Os dois são maiúsculos, então o que nós temos aqui? Temos uma substância composta, não contamos ela. Aqui embaixo nós temos o CO. Eu tinha acabado de falar dele, Então tá aqui o cobalto. É uma substância simples? Sim, isso daqui é só um elemento químico,
Lembra que o elemento químico pode ser representado por uma maiúscula ou uma maiúscula e uma minúscula, tá? Você nunca vai falar assim, ah, isso daqui é um e esse daqui é o outro, se o outro está minúsculo, tá? Não existe elemento químico representado apenas por uma letrinha minúscula, não tem isso. Se for um minúsculo é porque tem um maiúsculo logo atrás. Então nós temos aqui, de substância simples, o ozônio, o Na, que é o sódio, temos o fósforo, que é o P4, e temos aqui o cobalto. São 4 substâncias, a alternativa correta é a letra C de casa. Beleza, pessoal? É isso daí, eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar um like nessa videoaula, de compartilhá-la nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente do Estuda Mais, beleza? Forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.